Além de, vamos aqui corrigir a sua redação então. Vamos lá. No livro O Caso da Mansão de Bohem, eu acho, uma dos personagens principais sofre constantes assédios morais no bar onde trabalha. Ok. Tal qual no livro, a situação ainda persiste nos dias atuais, prejudicando tanto o estilo de vida das vítimas desse abuso quanto a saúde mental delas. É importante, portanto, discutir as causas, as consequências e possíveis efeitos. Vamos então fazer aqui os comentários para que a gente possa organizar. Então aqui você começa. No livro, aí cita aqui o livro, uma das personagens principais sofre constantes assédios morais no bar onde trabalha. Ok, já está direcionando para o tema. Tal qual no livro, essa situação ainda persiste. Olha só, quando você fala ainda persiste, dá a impressão que você falou anteriormente de alguma coisa no passado, que não foi o caso, certo? Você tem que colocar o seguinte, tal qual no livro, essa situação também existe na vida real. Aí sim, nos dias, aí você pode ter completado nos dias atuais, né? Então seria colocar aqui em vez do ainda persiste, né? Essa situação também existe na realidade, nos dias atuais. Acabou. Aí prejudicando tanto o estilo de vida das vítimas desse abuso, quanto a saúde mental, ou sua saúde mental. Aí você evita que o delas, que nem precisa, né? É das vítimas, quanto a sua saúde mental. Em vez de delas, bote a sua saúde mental, fica melhor. A sua saúde mental, vai ficar um texto melhor de ler. É importante, portanto, aí você coloca o seguinte, ó. Nesse cenário, aí sim, vírgula. É importante, portanto, discutir as causas. É interessante colocar esse nesse cenário para remeter aqui ao termo anterior, tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir. Deixa eu tirar aqui a folhinha, o papelzinho, para poder seguir. Bom, em primeira análise, cabe analisar, cuidado com isso aqui. Em primeira análise, cabe avaliar, pode ser, avaliar, para não ficar em primeira análise, cabe analisar. Então bote seu primeiro aqui, ó, em primeira análise, cabe avaliar as origens da problemática em pauta. Ou você tira da problemática em pauta e coloca dessa problemática. Ok? O em pauta não fica legal aí. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, o assédio moral procura atingir principalmente as minorias. E relaciona-se, o assédio procura atingir as minorias e relaciona quem? O assédio. Mesmo sujeito, então vírgula antes. O sujeito aqui é assédio. O assédio relaciona-se diretamente, é o mesmo sujeito, então só tem não tem vírgula. Só usa vírgula antes do e se for sujeito diferente. Tem que estar atento para essa regrinha para não errar. Tudo bem? Então essa vírgula aqui, ela não vai existir porque quem relaciona-se? O assédio. O assédio procura, então mesmo sujeito sem vírgula. Ok? Vamos então dar continuidade. Relaciona diretamente aos preconceitos da sociedade para com estes indivíduos, procurando diminuir seus valores como cidadãos e membros de um conjunto. Ok. A exemplo disso, esse a exemplo aqui, ó, não tem crase. Tá? Se a exemplo, não tem crase. Então evite a crase nesse a exemplo. Tá? Sempre usar esse termo a exemplo sem crase. Destacam-se as discriminações sofridas pelas mulheres nos locais de trabalho. Aí vem, ó, utilizando expressões. Quem está utilizando? Você bota por meio, em vez de utilizando, porque dá a impressão que as mulheres estão usando as expressões. Então, por meio de expressões como dormir com o chefe, para indicar sobre o alto cargo conquistado por elas. Aí é bom fazer aqui algo a mais, né?
evidenciando aí o importunamento no trabalho, uma vez que a frase infere que as mulheres não têm competência para ter altos cargos. Então é bom colocar todos os detalhes a mais, tá, Aline? Dessa forma, observa-se que os preconceitos ainda enraizados, aí daria certo, evidenciando que as mulheres, uma frase que procura atingir as mulheres como se com a ideia de que as mulheres não têm condições de assumir cargos altos. Então sempre fazer esses complementos, tem que deixar tudo apontado. Então o seu pensamento tem que entrar aqui. Dessa forma, observa-se que os preconceitos ainda enraizados na sociedade são as principais causas da persistência do problema. Ok. Vamos então. Ademais, constatam-se os efeitos resultantes dessa situação. De acordo com uma pesquisa realizada pela revista Veja em 2019, cerca de 62,3% das vítimas de abuso moral no trabalho relataram terem dificuldades de retornar às atividades normais, depois, por não receberem do próprio chefe, do próprio local de trabalho, apoio psicológico. Ok, observe que ficou curtinho isso aqui, ó. Certo? E aí você já foi para a conclusão. Tem que colocar algo a mais para não ficar o texto com um pouco de desenvolvimento. Então vamos ver o que a gente poderia colocar aqui. Ademais, constam-se os efeitos resultantes dessa situação. De acordo com pesquisa realizada na revista Veja, em 2019, 62,3% das vítimas do abuso moral no trabalho relataram ter dificuldades para retornar às atividades normais. Né? Depois, por não receberem, agora depois aqui seria por não receberem do próprio local de trabalho apoio psicológico. Aí você, o que mostra, vírgula, o que mostra que esses assédios trazem danos aos cidadãos. Aí coloca alguma coisa a mais. Certo? Então é bom colocar esses complementozinhos aí. O máximo de complemento que você puder colocar, você coloca. Você faz assim, vamos lá. Primeiro parágrafo. 5, 6, 7 linhas. Tá ótimo. Aí eu tenho. Vamos ver quantas linhas você fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ok, ficou 9 linhas. Mas vai fazer com a letra menor, no Enem o espaço é maior, certo? Então capriche na letra. Na letra coloca ela menor para caber mais coisa, tá? Porque aí não fica tão bem desenvolvido. Colocar mais coisa para desenvolver. Então aí você poderia colocar o que eu te falei aqui, né? O que denota, o que mostra que essas ações, esses assédios trazem danos aos cidadãos. Então a frase você pode colocar aí. Certo? Aí sim você iria concluir o parágrafo. Logo, é claro que sem providências por parte do empregador, seria o caso melhor para cuidar do assunto, a vítima acaba com a saúde mental. Veja acaba, troque o acaba por tem. Tem sua saúde mental debilitada, gerando graves impactos psicológicos, até mesmo sentem-se receosas de voltar ao ambiente tóxico. Ok, vamos para cá. Diante dos fatos supracitados, o governo federal, O governo federal, 1. Deve, pois, fornecer sessões psicológicas gratuitas. O que fazer? 2. Sessões psicológicas gratuitas para os trabalhadores, para esses trabalhadores que sofreram assédio moral. Isso é o 2. Por meio de, 3. Por meio de profissionais da área que auxiliem e garantam-lhes suporte. Dessa forma, propiciar-se a 4.
Daria 160 aqui, né? O que você pode fazer aqui, olha só, sem mudar muito. Sempre que você citar o meio, cita 2 meios, como você fez. Por meio de profissionais da área que auxiliem e garantam-lhe suporte. Ok. Usa o E aqui no meio. E aí depois você fizer isso, faz no rascunho, aí você, quando for corrigir o rascunho, você tira o E, vírgula. Garantindo-lhes suporte, o verbo fica no gerúndio. E aí você tem 2 momentos. Você tem aqui quem vai fazer, o que vai fazer, por que meio vai fazer, detalhamento, isso aqui vira detalhamento com o verbo no gerúndio, e aqui um efeito, certo? Então você pode usar o E, quando for fazer, depois vai lá, tira um dos E's e coloca o verbo no gerúndio, e aí você faria o seu trabalho. Vamos lá. Competência 1, aqueles erros de vírgula e de crase, daria 160, certo? 160. Competência 2, se eu consigo colocar aqui. Competência 1, 160. Competência 2, 200. Competência 3. Competência 3, botar assim mesmo o número. Competência 3, 160, porque podia dar aquelas explicações a mais, tá? Competência 4, 200. E competência 5, faltou um elemento, né? 160. Que vai te dar nota 480, 580, 700, 880. 880. Tá, Aline? Então, cuidado com esses erros de crase e acrescentar mais coisas aí na sua argumentação, tá bom? Essas aí são as dicas e muito cuidado na terceira competência, na última competência aqui. Coloca 2 coisas, tal coisa e tal coisa, coloca o E, aí depois troca o E pelo vírgula, gerando, criando, você vai ver qual vai ser o verbo no gerúndio que vai caber, tá bom? Essas são as observações da sua redação. Espero que você vá muito bem na redação. Boa sorte. Quando tiver a nota, me passa o resultado.